É hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, para falar de duas renovações. Primeira do Ryan, que está acertada já há algum tempo, mas ela acabou demorando um pouquinho, né? O Ryan que tem contrato com o Vasco até o fim desse ano. Por isso que há uma pressa muito grande para que todo mundo saia ganhando nisso. O Ryan, por exemplo, sair de graça do Vasco não é interessante nem para o Ryan e nem para o staff dele, porque não teria pagamento de luvas, bônus, essas coisas que geralmente numa venda, né, de comissões principalmente, numa venda com pagamento de multa, isso acontece geralmente, mas ainda mais numa venda esperada como a do Ryan, que deve ser grande, né? Pelo contrato atual, por exemplo, a multa rescisória, ela gira em torno de 440 milhões de reais, assim, é um valor alto. A gente já falou sobre esses valores aqui há um tempo. Então o Vasco espera ganhar uma grana, mas para isso tem que concretizar essa renovação com esse aumento da multa e também, é claro, do período contratual do Ryan. Isso já está muito bem, esteve muito bem encaminhado já há um bom tempo. Sobre o Léo Jardim, tem no contrato dele a possibilidade de renovação automática. E aí daria até uma tranquilidade para o Vasco, nesse momento, em contar com o Léo Jardim por mais uma temporada pelo menos, contrato dele que vai até o fim desse ano, teria contrato até o final do ano que vem. Porque a renovação não aconteceu ainda, né? Em janeiro a gente comentou aqui, foram feitas algumas propostas, inclusive até 2028, 2029, que acabaram não acontecendo. Então o Vasco espera ter o Léo Jardim, pelo menos por essa renovação automática, caso ela seja ativada, de fato, né, seja interesse de todo mundo, mas é interessante pro Vasco também contar com o goleiro, né? Léo Jardim, que é titular desde que chegou ao Vasco em 2023. Vamos aguardar. Lembrando que dessa galera principal, o Vasco já renovou com o Verratti e agora espera então renovar com o Ryan e também com o Léo Jardim. Zé Vi. Tá certo, o Vasco, né, com cobertor extremamente curto, perder qualquer jogador seria trágico nesse momento. Não pode, ainda mais em se tratando de Verratti e Léo Jardim, jogadores que são essenciais hoje no elenco. O Verratti já encaminhado aí, como o Breno falou. O Léo Jardim é um atleta que atrai muito interesse. Eu tenho ressaltado aqui que não é a melhor geração de goleiros do futebol brasileiro. E aí um goleiro se destacando muito como o Léo Jardim acaba chamando a atenção no mercado. E a gente já debateu, né? Eu acho que o Vasco tem que se movimentar mesmo. O futebol tem disso. Você assina um contrato de 5 anos com um cara, mas aí de repente com 2 anos você tem que rever o contrato. Porque tá todo mundo em cima do seu jogador. E você não pode se dar ao luxo de perder um cara como o Léo Jardim, que já salvou o Vasco em situações bem complicadas. E com relação ao Ryan, é legal falar sobre isso, porque muito torcedor não gosta do Ryan, e de fato o Ryan tem os problemas dele, tem as situações dele que precisam ser melhoradas claramente pelo Vasco. Mas o Ryan é um jogador com potencial enorme de evolução, é um cara que consegue aliar velocidade e força física. Na qualidade técnica tem que refinar um pouquinho mais, e eu acho que vai conseguir isso. É um jogador assim, característica Europa, é tudo que a Europa quer. O cara veloz, força física, que sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora. Talvez ainda não dê pra enxergar tudo isso acontecendo dentro de campo, é natural porque é um jogador jovem, mas a preocupação do Vasco em buscar também um contrato melhor é válida, porque pode se tornar, claro, um retorno técnico em campo, mas principalmente um retorno financeiro mais à frente. Agora, sobre a reforma de São Januário, porque havia um plano da reforma começar no final do ano passado, não começou, e aí se chegou a falar de um prazo de maio desse ano, e pelo que a gente tá vendo também não vai se cumprir. Qual é o grande entrave, né? O que tá travando o avanço da obra? Grana. O Vasco não tem grana para tocar a obra hoje, pelo menos a princípio. Vamos ouvir o que o Renato Brito falou? Se o Vasco quisesse, daria para fazer a obra hoje? A gente conseguiria iniciar, só que dependeria um pouco do nosso senso de responsabilidade quanto a isso, de não parar no meio do caminho. E aí, qual é a solução que a gente está dando, né? A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de show, do mercado de business, que procurou o Vasco. Isso foi bem bacana. Assim, não foi nenhuma procura ativa, né? Foi uma procura que veio dessa empresa, que é muito grande. Em breve a gente vai poder divulgar o nome, acho que todo mundo vai ficar bem feliz. E essa empresa trouxe com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. E além disso, a gente também tá trazendo uma consultora especializada em plano de negócio de estádio. Então vai fazer o tripé, né? Banco de investimento para estruturar o financiamento. Essa empresa de show, de show business, eu posso falar assim, né? Que vai trazer toda a sua expertise de comercialização,
explorar o estádio enquanto negócio. E essa empresa de gestão de estádio que vai fazer, se tudo correr bem, planejamento estratégico, plano de negócio do estádio para que ele seja rentável. Então tá aí o que o Renato falou, é importante a gente trazer isso, porque vem uma fala oficial, tem falado sobre isso há muito tempo. Não é só o potencial construtivo, que eu já expliquei, mas geralmente alguém pergunta, né? Vamos supor que o Vasco possa ter, com segurança, com bombeiros, com Anvisa, com todo mundo, com a prefeitura, 100 mil pessoas em São Januário. Tô chutando o número, tá? 100 mil pessoas em São Januário, para poder no entorno receber com segurança e com estrutura. O Vasco não vai explorar tudo isso. Com a obra, o Vasco espera chegar a 47 mil, mesmo com autorização para ter mais. O que pode se fazer? Você pega o restante, vende esse impacto, é algo abstrato, mas que impacta na realidade. Você vende para uma outra região. Então, surgiram 2 interessados antes, que eu lembro que na época eu expliquei, uma construtora e uma empresa de hospitais. Para quê? Para você tirar o impacto de uma região da cidade e levar para outra, para ficar praticamente no 0 a 0. E aí, quem vender ganha uma compensação. Então o Vasco esperava vender, ainda espera vender, mas também espera ganhar dinheiro de outras formas. O que o Renato falou é o seguinte: o Vasco não vai pagar no cartão de crédito a obra, para depois não ter como não pagar. Acho que já tem muita coisa no cartão já, no cartão corporativo. A fatura do Vasco a fatura já tá pesada, grande, tá tendo que parcelar, jogar pra frente. São 700 milhas de dívida, né, irmão? Então o Vasco não quer fazer essa dívida, até porque a obra está orçada em R$500 bilhão. Se vendesse o potencial construtivo da maneira que estava esperando, conseguiria fazer a obra no 0 a 0 sem problema nenhum. E aí um ponto importante que eu também já tinha falado, mas só pra gente fechar o assunto, a questão da rentabilidade do estádio. Não é só você construir um estádio bonito, você reformar o estádio ou construir um novo estádio, dependendo do impacto da reforma, e deixar lá. Você tem que explorar publicidade, loja, visitação, tudo isso gera dinheiro e os clubes têm que explorar isso. Então o Vasco está com uma empresa de consultoria para fazer isso também. Resumo da obra, calma. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Mas vamos falar a verdade, quem não foi ainda se despedir de São Januário, né? Pois é, quem bom. não vai com regularidade, com frequência. Resumo da obra, ainda não tem obra. Ainda não, mas marca um diazinho pra conhecer, né? Por quê? Porque pode ser muito rápido, assim. Pode ser a qualquer momento. E, amanhã vai entrar em obra, tá? Ou então vai ter um jogo lá que como ninguém vai conseguir. O J. Skinny, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, domingo agora vai ser o último jogo, tá, gente? Então a galera vai comprar ingresso rápido e muita gente não vai. Isso. Então, realmente, isso o Vitor tem falado desde o ano passado, né? Aproveita, tem jogo de base, hoje teve o Sub-20 lá, até perdeu o jogo, mas de graça. É pra conhecer. Mesmo que você não tenha condição financeira de ir no jogo do profissional, vai no jogo do Sub-20, conhece, que é legal demais. E até mais legal, porque você pode ir lá perto da piscina, você vai na loja, é mais tranquilo. Estádios raízes do Exatamente. Do Rio, e tomara que mantenham a essência depois da reforma, né? Sim. Então, pra não acontecer que nem aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras, né? Pois que transformou completamente. Então, pra gente fechar esse assunto, é isso. O Vasco tá trabalhando com o pé no chão, tá? Eu sei que muita gente critica a diretoria do Vasco, eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém, não. Mas pelo que a gente tá vendo da obra, pelo menos, ninguém tá fazendo loucura de jogar a dívida pra frente e deixar rolar. Imagina se para a obra, cara. Que vexame que seria, né? Ficar sem estádio e sem previsão de continuar. E aí pagando aluguel. Pô, pelo amor de Deus, né? Sobre o Ryan, ele vai embora. Isso é óbvio. Vai. Jogador da idade dele, com a capacidade física que ele tem, com o talento que ele tem. Eu acho uma pena, cara, o Vasco tá nessa situação, porque imagina o Vasco estruturado. Você falou igual o Verratti agora, Vasco. A gente ouviu o Verratti ontem. Imagina o Vasco estruturado, né? Sem dívidas e podendo aproveitar, usufruir desses atletas. Que o Ryan, cara, eu acho que ele vai crescer muito. Tenho uma esperança muito grande que esse moleque ainda vai dar muita alegria pro nosso futebol, cara. Eu gosto muito dele. Mesmo que não pudesse usufruir do talento técnico, mas se o Vasco tivesse uma condição financeira melhor, não teria pressa em vender. Isso, exatamente. E aí poderia vender por um valor mais alto, né? Porque é um moleque que pegavam muito no pé dele no início, né? Mas agora ele tá começando a render. Eu vejo isso nele. Ainda tem muito o que crescer, o que aprender, mas pra mim é um baita jogador. Cara. Acabou de fazer 18 anos, né? É um jovem. Muito, é porque ele é grandão, né? Parece que ele é mais velho, mas não. Ele tem muito 18 forte anos fisicamente, é uma característica que os europeus gostam muito. Sim. Por isso, muito provavelmente, ele será vendido. Não, e tanto você vê, por exemplo, a invasão de africanos, né? No futebol europeu, porque o porte físico mais avantajado e os caras com uma técnica absurda dominam muito fácil, né?